Tem um tema que a gente precisa abordar, viu, Roberto? Você falou muito bem a respeito dessa entrevista do Matheus Pereira, né, em meio à luta contra a depressão. Foi uma entrevista muito forte, tá lá no The Players Tribune Brasil. Enfim, tem o vídeo no YouTube, vou passar algumas partes. E a gente já sabia de alguma coisinha, não do todo, como foi ontem. Inclusive, ontem vocês vão se lembrar que eu falei com o Gilbert que o desejo do Matheus Pereira em permanecer no Cruzeiro era muito legítimo. E depois desse vídeo que foi passado ontem, da entrevista, da carta que ele escreveu, dá pra entender o porquê desse desejo do próprio Matheus Pereira. Inclusive, o próprio Ronaldo falou isso, o Pedrinho do Supermercados BH, que será o dono do Cruzeiro um dia, tem dúvida nenhuma disso. Ele até falou, a vontade do jogador de ficar vai ajudar muito nessa questão dele permanecer. Trazei um pequeno compilado, uma partezinha importante do que o Matheus Pereira falou, e até para o pessoal entender, toda empresa, todo trabalho, toda pessoa, ela passa por momentos ruins, momentos difíceis. Às vezes a pessoa pode estar parecendo que está com a vida ganha, que está tudo ok, mas nem sempre está ok. Eu passei por um momento muito difícil trabalhando aqui. Vocês vão se lembrar, né? Aquela confusão da época da Thaís, do juiz, enfim. Um cara que me ajudou muito foi esse rapaz aqui do lado, com a camisa do Souza, nesse torcedor arco-íris do Igor. Vocês, minha família, minha noiva, meu filho. E é complicado porque às vezes a pessoa não acha uma saída e acha assim, o cara ganha muito, o cara tem essa frescura, etc. E o apoio do torcedor e do clube, né, principalmente do Cruzeiro, que é o clube do coração do Matheus Pereira, ajudou ele muito a mudar uma página pesada, difícil da vida dele. Ele fala sobre muitas coisas, ele fala da época que ele usava droga, bebia, ele conta uma passagem que ele tava numa rodinha de amigos e ele fumar ali uma maconhinha e tal, e ele falou, no outro dia eu tenho um jogo importante. Ele não fumou, jogou muito e foi sorteado pro doping no outro dia. Poderia ter acabado com a carreira dele lá na Europa. Ele fala das dificuldades, fala de tudo, porque todo mundo acha muito fácil. Muito amigos, né? Acha que... Exatamente. Muito amigos, isso, né? Serve também, né, João Pedro? Né, como é que chama o outro menino? Fernando. São os amigos da onça, né? São os amigos que estão ali para poder arrebentar com sua vida. Enfim, eu achei muito importante estar trazendo esse propósito aí do Matheus Pereira, essa fala dele que é muito pesada. Vamos ouvir a primeira parte. Voltei a, se embriagar. E aí as coisas foram só piorando. Tava só piorando. Ou seja, já não tinha vontade mais de jogar, eu já não tinha mais vontade de fazer nada, só queria ficar em casa. E aí a minha esposa já tinha me impulsionado a fazer terapia. Aí eu comecei a fazer 4 sessões por semana de terapia. A psicóloga ainda tentava fazer alguma coisa, mas era muito difícil. E às vezes, isso acontece muito hoje em dia. Tu não sabe o que a pessoa tá passando, tu vê a pessoa sorrindo, tu acha que tá tudo bem. Voltei pra Lisboa e aí falei, a vida aqui é muito boa, cara. Não precisa de futebol pra nada, não quero mais dor de cabeça. E algo começou, queimar assim dentro de mim. Então eu falei, tem que ser algo que vai mexer com o meu coração, assim, sabe? Algo especial. E aí apareceu o Cruzeiro. E aí, eu sempre fui muito cruzeirense, sabe? Desde pequenininho acompanhava, assim, as histórias, sabe? Vi muitos jogos, Alex, sabe? A conquista da Tríplice Coroa, sabe? Então... E aí Deus, ministrou algo muito grande no meu coração, sabe? Falou pra mim que tinha algo muito especial, assim, pra acontecer, sabe? Aqui na cidade. E ele conta que lá no Al Hilal ele não queria mais jogar. A esposa dele segurou ele na janela. Ele morava no 19º andar de como ele diz, vou usar o termo técnico que ele usou, de um apartamento pica, que tem lá, gigante, sensacional, mas grana, dinheiro, fama, e o cara tava sentindo um vazio. E é muito importante a ajuda. Você que tá passando por um momento difícil, você que tá passando por um momento complicado que só você sabe. Meu falecido pai falava uma coisa, coração é terra que ninguém pisa. Então, a angústia que você pode estar sentindo, procure ajuda. Você não está sozinho, é difícil, é complicado, dá esse vazio, dá esse medo. Enfim, falando por mim, naquela época eu pensei em parar, largar esse negócio de futebol, de jornalismo, enfim. Mas eu encontrei apoio, encontrei ajuda e não é fácil, não é brincadeira. Tudo passa, né, Adro? Tudo passa. Tudo passa. Então você que tá pensando em alguma bobagem aí na vida,
saiba que tudo passa e quem gosta de você mesmo vai estar do seu lado, Sim. independentemente do momento que você está vivendo, se você está quebrado, se você não está. E são essas pessoas que a gente tem que valorizar na hora de seguir a vida. Né? Exatamente. E o Matheus Pereira também falou aí da importância, né, de estar no Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro, que é o time dele do coração. Quando a gente está no meio da dificuldade, às vezes a gente não consegue enxergar uma luz lá no fim do túnel, sabe? Às vezes tem muitas pessoas hoje que tipo tá procurando preencher algo que falta dentro do coração, como muitas vezes eu fiz, bebida, drogas, sabe? Essa não é a solução. Faça uma terapia, se abra para quem sabe, você confia e que pode te ajudar. É importante procurar uma ajuda profissional, é importante também se rodear de pessoas boas, estar num contexto que te ajude a você a progredir, sabe? Te encaminhar para o caminho certo, sabe? Eu só quero ser grato ao torcedor cruzeirense, porque talvez eles não imaginavam o tanto que eles me fazem ter alegria de novo jogando. Ver o Mineirão cheio, aquela torcida gritando, eu tô maluco. E isso faz a diferença, Milton, senhores, para quem tá aí do outro lado. Eu até, mais uma vez, falo para você, só entrar lá no YouTube, vai ter toda a entrevista no The Players Tribune Brasil. E é uma fala muito importante de um cara diferente no Cruzeiro hoje. Deus escreve as coisas, né, Milton? Porque pelo futebol que o Matheus Pereira tem, hoje ele tá no Cruzeiro, é um erro da natureza, porque ele é muito acima, muito acima. Tem futebol pra estar na Europa, sim senhor. Tem futebol pra estar nos times que estão bem melhor financeiramente que o Cruzeiro hoje. Atlético, Flamengo, Palmeiras, tem, mas voltou pro time do coração dele. Vai sair no Inclusive, agora, né? Vai sair pra sua... Cala a boca. Inclusive, ele deixou muito claro isso. E quando eu disse ontem pro Gilbert, é porque a gente já tinha noção mais ou menos dessa matéria e eu já sabia de alguma coisinha. E eu já vi ele conversando com pessoas muito próximas desse desejo dele de permanecer, justamente por isso, porque que ele reencontrou a alegria de jogar. Inclusive ele fala sobre isso, Milton, pra gente poder finalizar esse assunto aí do Matheus Pereira. Então, tipo assim, pra mim é uma gratidão enorme, é especial por ser um clube do coração. Então, tipo assim, eu tô tendo uma alegria, cara, e cada dia pra mim eu tô vivendo como se fosse, tipo, como se fosse o último, sabe? Eu vivo intensamente os dias e tô me divertindo. E eu te falar a verdade, não tenho vontade, assim, hoje de sair daqui exatamente por isso, porque o Cruzeiro ele já me deu muitas alegrias quando eu era pequenininho, mas eu não posso só dizer que só o Cruzeiro, tipo, tá me dando alegria de jogar, sabe? Porque é um contexto, como eu disse, mas o Cruzeiro, ele tá mudando, tá me dando alegria de novo, sabe? Então, pra mim, assim, é gratificante, é um prazer enorme, porque às vezes as pessoas não têm essa dimensão, sabe? Mas pra mim é algo que passa o futebol, sabe? É algo que mexe dentro da gente, assim, e nos dá um gás que a gente nem imagina. Obrigado por ter me acolhido também, por me receber tão bem. Espero poder, enquanto eu estiver vestindo essa camisa, honrar ela ao máximo, porque é a única coisa que eu encontrei, assim, que me daria alegria de novo era jogar no Cruzeiro, e hoje estou aqui. Então, gratidão total e que Deus abençoe a vida de cada um e que cada um consiga alcançar aquilo que deseja. É isso aí, é isso aí. É igual hospital, né, Androaldo? Como assim? Igual hospital, depois que tá curado, vai embora. Aproveita, Matheus, vai embora. Mas enquanto isso, Otávio, fica esperto, tá? É esse aí, você tem que colar nele amanhã. Cola nele mesmo. Mas colar, mas vai com as perninhas fechadas pra não tomar caneta. E o seguinte, é muito importante essa questão aí do Matheus Pereira, porque tem coisa que vai além da grana, né? A gente fala, jogador é isso, é aquilo, só pensa no dia. Às vezes nem sempre. No caso do Matheus Pereira, então, torcedor do Cruzeiro, desfrute enquanto esse cara tá vestindo a camisa do Cruzeiro. Verdade. Aproveite cada jogo dele, né? Mesmo no dia que for ruim, que a gente vai, que a gente fica puto, que isso acontece, a gente é paixão. E o Matheus Pereira falou uma coisa que é muito importante. Ele falou que nem nos melhores sonhos ele imaginou defender, vestir a camisa do Cruzeiro, que era o time que ele torce. E você também, o Matheus Pereira, desfrute, porque você tá realizando um sonho, não só seu, mas meu e de milhões de torcedores do Cruzeiro que gostariam de ter essa honra, esse privilégio de vestir essa camisa, saber a grandeza dessa camisa.
camisa, assim como inúmeros torcedores do Atlético também que gostariam de vestir a camisa do time deles, estar em campo, jogar, defender. Quem torce sabe a paixão, sabe o que significa aí, né, carregar do lado esquerdo do peito o escudo do seu time, do coração. Então, todo sucesso do mundo. Enquanto durar a sua passagem aqui no Cruzeiro, que ela seja muito vitoriosa, seja dessa maneira e que você continue aí, se Deus quiser, porque a gente precisa de mais. Eu sei que você é muito fora da curva. E agora, né, Milton? Claro. E é uma história de vida espetacular, né, Sim. cara? Tudo isso aí é um exemplo para muitos meninos que estão começando agora também. E o Matheus Pereira já é um cara que conquistou muito já na sua carreira, né? Tava jogando lá, ganhando muito bem. E de repente todos esses problemas, ele voltando para um time que é do coração dele, quer dizer, faz ele ter vontade de jogar bola de novo, novamente, igual ele falou, estou me qualidade. Divertindo, coisa que eu não tava. Exatamente. Ele falou do momento muito difícil lá que ele tava, que você falou até que a mulher segurou, né? Sim. Pra você ter uma noção. Olha o nível a que ponto chegou. Então, hoje ele renasce aí pro futebol, mostrando essa qualidade e mais do que isso, mostrando a sua paixão pelo clube, pelo Cruzeiro, e o torcedor sabe, valoriza o Matheus Pereira pela qualidade desse jogador. E a gente não sabia disso, né? E agora valorizo muito mais esse cara. Você tá louco. E na vida é uma coisa muito importante. Seja você atleticano, cruzeirense, flamengueiro, fluminensense, palmeireiro. O bom da vida que Deus deu pra gente, que cada dia aparece uma página em branco pra gente escrever a nossa história. Então você erra, você tenta consertar e toda manhã que você acorda, seu caderno está em branco para você escrever. Parabéns, que é difícil sair disso, porque amigos para te levar pro buraco, bicho, tem 1 bilhão. Mas só para te olhar, para te dar um conselho, é muito difícil. Parabéns, Matheus. É o que eu falo, empurrar alguém na escada é mais fácil do que, sei lá, dar ajuda e fazer a pessoa subir. Nazaré Tedesco já mostrou como é que se faz. Ô, Adro, você falou agora há pouco uma coisa que é interessante. Você falou que é falha da natureza. O Matheus Pereira tá aqui. Total. Explica por que você falou isso. Porque o Matheus Pereira é um jogador que tinha mercado fora do Brasil, com clubes com mais potencial financeiro que o Cruzeiro. Inclusive, outros clubes aqui do meu próprio Corinthians foi atrás do Matheus Pereira. Ele tem mercado, enfim. E esse fato de ter aguçado ele a vontade de jogar no clube dele do coração, fez essa diferença, principalmente no momento que o Cruzeiro vive, nesse momento financeiro onde não tem como disputar com os grandes clubes. É questão de salário de jogador, de proposta. É um jogador caro, a gente sabe do valor aí do passe que o time lá da Arábia lá já estipulou, enfim. É totalmente contra tudo aquilo que, se fosse no mercado normal, se o Matheus Pereira tivesse ok, não, vou continuar na Europa, quero ir pra Europa, enfim, ele que estava na Arábia, né, quero ir pra Europa, ele teria mercado. Seria muito difícil o Cruzeiro chegar e competir com qualquer outro time, tá, pra ter o Matheus Pereira. Seria muito complicado, principalmente na parte financeira, que a gente sabe que pega muito, tá? Então, por isso que foi contra toda a lógica hoje que a gente vê mercadológica no futebol.